Hello, smarteiros! Aqui é a teacher Gisele Bertelli da Smart English com mais uma live. Não se esqueçam os dias da live. Temos live toda segunda-feira, às 20 horas, horários de Brasília, no Instagram, @onlineclasses. So, welcome to our live. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem tá aqui na live hoje? Vamos começar dando um hello, um hi, welcome, smarteiros. Hello, Vini, how are you tonight? Hi, Mel. Mel tá sempre aqui me ajudando, né? A Mel foi minha assistente na live da semana passada. E hoje não vou ter nenhuma palavrinha em inglês assim que eu vou precisar da assistência dela não, mas seja muito bem-vinda. Welcome. Hello, Anderson Souza. How are you? Enquanto os smarteiros estão chegando, eu vou adiantar para vocês qual que é o assunto da nossa live de hoje. Bom, a nossa live de hoje vai falar sobre o medo de falar inglês. Pois é, esse é um tema bem complicado, bem difícil, porque cada pessoa tem o seu próprio medo, cada pessoa tem o seu receio, né? Cada pessoa passa pela sua própria dificuldade, mas são muito parecidas, né? Todo mundo que estuda inglês sabe um pouquinho, se identifica um pouquinho com essas questões, né? Então, o tema vai ser como perder o medo de falar inglês. Então, como que a gente faz para perder esse medo? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é que não existe fórmula mágica, não existe uma fórmula pronta, não existe uma mágica, não existe uma mandinga que você vai fazer, não adianta fazer simpatia, colocar bonequinho de ponta cabeça dentro do copo de água, esconder não sei aonde, dormir com patuá da bandeira americana embaixo do travesseiro. Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou. Você tem que trabalhar com a realidade. O Anderson Souza falou, eu tenho medo de falar inglês. Estão vendo? Se eu chegar aqui na live e perguntar assim, quem que tem medo de falar inglês, um monte de gente vai falar que tem. É claro, mas isso essa interação nossa vai ficar um pouquinho mais pra frente. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, tá? O que eu vou passar aqui pra vocês são dicas que vão ajudar vocês a perderem esse medo de falar inglês. Essas dicas vão ser baseadas, são de acordo com a minha experiência pessoal. Então, o que eu vivi quando eu estava no aprendizado da língua inglesa. Durante todo esse trajeto, eu também tive medo de falar inglês, eu também gaguejava, eu também travava, eu também ficava com o coração pulsando, eu também dava um branco, e de acordo com a minha experiência profissional. Porque durante todos esses anos em que eu venho ensinando inglês, tanto pessoalmente nas escolas de idiomas, como online com as aulas particulares, que não deixa de ser algo pessoal também, porque nas minhas aulas online a gente conversa ao vivo, a gente se ouve, se fala em tempo real, então ali eu também pude vivenciar isso com os meus alunos que tinham medo de falar inglês no início, que travavam, que tinham medo de errar. Muitas vezes no meio da aula o aluno falava para mim assim, não, praticamente todos. Falava assim, eu fazia uma pergunta em inglês e esse aluno não respondia. Eu dava a resposta e o aluno falava, poxa, teacher, era exatamente isso que eu estava pensando. Daí eu falava assim para eles, né? Eu perguntava, ainda pergunto nas aulas VIPs. Mas por que você não respondeu? Por que você não arriscou? Ai, teacher, fiquei com medo de errar. Ai, eu fiquei com medo, fiquei com vergonha. E aí eu passo para eles, eu falo para eles, olha, aqui é nosso momento, aqui é um local seguro, é aqui que você tem o direito, que você pode errar, que você não vai ser julgado. Lá fora, você vai ser julgado. Mas a sua postura diante a isso, como você vai receber isso, é que vai fazer com que você tenha sucesso ou não. Com que você arrisque a falar e cresça e se desenvolva ou não. Então, como que você vai encarar isso é que vai mudar as coisas. Olha quem tá aqui, Mi Prats, hello! Hello, Carlos Daniel. Hello, Antônio. Antônio is my student. How are you? WS Siqueira, welcome. Então, vamos começar com uma coisa muito importante. A primeira coisa pra gente perder o medo de falar inglês é saber por que e para que você está aprendendo inglês. Tudo na nossa vida tem que ter um motivo, guys. Tem que ter uma razão. Não adianta você falar assim, entrei num curso de inglês porque minha mãe me obrigou quando eu era criança. Ou entrei porque dizem
que inglês é importante. Dizem que um profissional que fala inglês ganha mais dinheiro. Tá, mas dizem, é por isso que você tá aqui? É uma questão profissional? Ou não? Então, você tem que descobrir o motivo, tá? Eu, desde criança, que eu gostava muito de inglês, então o meu primeiro motivo eu sabia por que eu queria aprender inglês, porque eu gostava de inglês, né? Não pude começar o curso na infância porque eu não tinha condições de pagar um curso. Era muito diferente de agora, em que as pessoas têm acesso à internet, tem muito conteúdo gratuito. Mas eu sempre tive na minha mente que era aprender inglês por causa disso, disso e disso. Até que eu cresci, vem, como eu tinha muito prazer e tinha uma satisfação pessoal em aprender inglês, eu pensei, por que não trabalhar com isso, né? A melhor coisa que tem é você trabalhar, é passar o dia fazendo algo que você gosta e que é prazeroso. Tem alunos que entram em contato comigo, teacher, quanto que tá o curso? Como que a gente faz para fazer o curso? Quantas são as aulas? E aí a primeira coisa que eu pergunto é assim, qual é o seu objetivo em aprender inglês? Por que você quer fazer o curso? Porque se eu vou te dar uma aula personalizada, eu preciso saber onde você quer chegar. E às vezes a maioria das pessoas para e fala assim: ah, dizem que é importante, dizem que um dia eu vou precisar. Não, então assim, tudo tem que ter um motivo, né? É igual aquele aluno que não quer aprender matemática ou que não é bom em matemática porque ele não relaciona. Ele fala assim pra você: poxa, pra que eu vou aprender matemática? Eu vou usar isso quando na minha vida? Eu vou usar isso em que na minha vida? Né? Ou até história ou geografia, quando você mostra para esse aluno, olha, você vai usar matemática quando você for na feira comprar isso, quando você for pagar um cliente, quando você for pagar o aluguel da sua casa, quando você for vender o seu produto, ele começa a falar, olha, então eu preciso aprender isso. Então isso é importante para isso. Então tem o porquê você quer aprender inglês e para que você vai precisar do inglês. Entenderam? Então esse é o primeiro passo. Você tem que descobrir o motivo, você tem que descobrir o propósito. A palavra motivação, motivacional, ela deriva da palavra motivo. Quando você tem um motivo, você tem uma meta, você se apega naquilo. Aquilo se torna importante para você. Aquilo tem um sentido na sua vida. Isso faz com que você se torne mais forte para você encarar qualquer problema, qualquer barreira. Eu vou ter que falar inglês no trabalho, eu vou ter que falar inglês em público, vou ter que viajar para fora, eu vou ter que participar de reuniões. Eu vou participar, eu vou encarar, não importa. Porque eu tenho o meu objetivo, eu sei o porquê eu tô fazendo isso e eu sei para que eu tenho que fazer isso. Então, quando você tem um motivo, é isso que vai te impulsionar, é isso que não vai deixar você desistir, não vai fazer com que você vá para a cama à noite e fale assim, não, hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Porque eu sei qual é o meu objetivo, eu tenho o meu foco, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora é se perguntar: por que que você está fazendo inglês? Por que que você tem que estudar inglês? E para quê? Qual é o seu foco ali para frente? É pro trabalho, é profissional, é pessoal, porque você quer casar com alguém, porque você quer arrumar um emprego lá não sei aonde? Não importa o motivo, é porque você quer ouvir as músicas do Bon Jovi e entender o que aquele cara maravilhoso tá falando para você? Maravilha! É o motivo, isso vai te impulsionar. Não importa o quê. Entender porque você tem medo. Qual o motivo de você ter medo? Qual é o seu medo? Quando a gente quer encontrar a solução de um problema, primeiro você tem que saber qual é o problema. Qual é a solução? Não sei qual é a solução. Como que eu vou achar uma solução para você se você não se conhece? Você tem que se conhecer, você tem que entender o porquê. Então, naquele momento em que você travou, aquele momento que deu um friozinho na barriga, para, respira e se observa. Por que que eu tive? Em que situação que era? Era algo real? Era uma coisa que eu imaginei na minha cabeça? Com quem eu estava falando? Como estava acontecendo aquilo? Então, você tem algumas opções. Pode ser timidez. Daí você tem que descobrir se você realmente é uma pessoa tímida em qualquer momento em sua vida, ou se é só quando você fala o bendito do idioma inglês. É vergonha de se expor. Se é uma pessoa tímida, uma pessoa que fala pouco, uma pessoa que fica muito no seu canto. Pode ser também um problema. É falta de conhecimento? Poxa, eu quero falar, mas eu travo porque eu procuro uma palavra em inglês, eu não encontro. Eu procuro outra palavra em inglês, eu não encontro. Então, será que é isso que está te fazendo travar? Vai observando. Então, o que está te fazendo dar aquele branco? Uma coisa aqui, quem está aqui na live tem medo ou trava na hora de falar inglês? Quem aqui na live entende quando escuta, entende quando lê, mas quando vai falar,
Não sai, dá aquela... e não sai, trava. Você fala, caramba, eu sei falar isso. Eu tô entendendo o que aquela pessoa tá me perguntando. E na hora de falar, trava. Coloquem aí no chat. Quem que trava? A Mel hoje falou, eu tenho uma amiga americana, então eu treino bastante com ela quando eu converso, sim. O Vini falou, tenho medo, pois meu vocabulário é restrito. Vocês estão vendo? Então, o Vini, perfeito, você já deu o primeiro passo. Você tem medo de falar, porque você vai procurar as palavras, vai pensar em português, não vai achar em inglês. O vocabulário é um vocabulário curto. A Mel falou, mas às vezes eu travo um pouco. Tá, por que você trava? Qual é o motivo? Então, é onde a gente tem que chegar. Qual que é o motivo? Se seu vocabulário é pobre, é pouco, o que você tem que fazer? Investir no seu vocabulário. Então, aqui a gente já achou um problema e já achou uma solução. Como que eu vou investir no vocabulário? I'm wood face. O Fernando traduziu literalmente, eu sou cara de pau pro inglês. I'm wood face. É isso aí. Os caras de pau são os que se jogam ali, mas nem todo mundo é, né, gente? E aí não tem como a gente julgar, cada um tem o seu jeito. Então, como que a gente vai ajudar quem não é cara de pau? Eu não era cara de pau. Como é que eu resolvi isso? Então, se o seu problema é vocabulário, você acha que seu vocabulário tá pobre? Tem vários aplicativos que só te ajudam com vocabulário, por exemplo, o Duolingo. Eu nunca vi alguém ficar fluente usando aquele aplicativo, mas já ajudou vários, até alunos meus e colegas, pessoas que eu conheço, que aumentaram o vocabulário. Então, joguinhos ajudam muito a aumentar o vocabulário. Fazer cards ajuda a aumentar o vocabulário. Outra coisa, acreditar em você. Você tem que acreditar que você tem conhecimento. Por quê? Ai, teacher, tive um sonho maravilhoso. Tava andando lá nas ruas de Nova York, encontrei com um gringo, falei. Como que eu falei tudo aquilo em inglês? Eu não sei falar inglês? Você sabe falar inglês. Se você falou, é porque você sabe falar inglês. Se no seu pensamento você consegue responder, você só não consegue verbalizar, é porque você sabe falar inglês. Então você tem que descobrir se o problema é você que não tá acreditando em si. Sabe aquela história de que quando você se arrisca no curso de inglês a falar, todo mundo vira e fala assim, nossa, muito bem. Quando eu estudava no início, que eu cheguei a esse problema de travar, meus amigos no curso falavam, me ajuda, me dá aula particular, me ajuda com reforço, você fala muito bem. Nossa, você apresentou o trabalho ali na frente, como você é destemida, como você é corajosa. E eu tremendo por dentro, gelada, e falando assim, você tá doido? Que falo bem o quê? Eu não falo bem, eu não sei falar. Então, eu me desmotivava, eu me colocava pra baixo porque eu não acreditava em mim. A partir do momento que eu falei, comecei a ouvir, falei, não é possível. Tô falando que eu falo bem. Será que realmente eu falo bem? Vou fazer um teste, vou tentar falar com alguém, vou entrar na internet. Eu fui percebendo que eu conseguia me virar, que eu fui acreditar em mim e falei, caramba, eu vou colocar a cara. Eu vou falar. A cara no sol, querida. E aí eu me joguei, foi aí que eu destravei de vez. Foram tantos anos estudando inglês pra não conseguir falar. Eu pensava assim, será que isso sou eu? Por que todo mundo fala e só eu não falo? Quantos anos da minha vida eu vou passar sem conseguir verbalizar o que eu quero? Quer dizer, eu já cheguei num nível em que eu entendo, em que eu sei o que tá acontecendo, em que eu penso, até mesmo já em inglês, não preciso ficar passando português para inglês, inglês para português. Mas por que eu não falo? Às vezes é um problema de você acreditar em você, acreditar que você consegue, né? Você tem que acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. E só ter conhecimento e não acreditar não adianta. Às vezes você tem vocabulário, você tem conhecimento, você estudou, mas você acha ainda que você não sabe falar inglês. Você colocou na cabeça que você não nasceu para isso. Não adianta. É todo um bloqueio mental, é um bloqueio emocional e tem que trabalhar isso. Só estudar e não trabalhar essa questão emocional, da timidez, de se arriscar, porque, gente, não é fácil. Não tô aqui dizendo pra vocês que é fácil. A primeira vez que vocês forem arriscar, vocês vão praticamente chorar, vocês vão falar, meu Deus, não consegui, eu travei. Mas, ao mesmo tempo, vai dar um alívio, uma alegria. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu arrisquei, eu me superei, e não importa se eu entendi uma frase, se eu consegui formular só uma frase, eu falei, eu consegui. E daí a segunda frase vai ficar mais fácil, a terceira frase vai ficar mais fácil, até o momento em que você vai conseguir conversar fluentemente. A vergonha do julgamento das pessoas é o que mata. Vão rir de mim. Vão falar, ah lá, não sabe falar inglês. Vão rir da minha cara. Eu vou errar. Eu vou esquecer as palavras. Eu vou gaguejar.
É a pior coisa que tem. Então, como eu falei, se você não acredita em você, já é um problema. Você tá se cobrando e você tá se maltratando. Você deixar ainda que a outra pessoa de fora faça isso com você, piorou. Porque críticas a gente recebe o tempo todo. Então, assim, durante o seu dia, você acerta 9 coisas e erra uma. Então, essas 9 coisas que você acertou, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai dizer parabéns, você foi bem. Nossa, você atendeu o telefone em inglês, você falou em inglês. Não, eles vão falar, a 10ª coisa ali, ela errou. A Mel falou, teve um dia que eu deixei de apresentar um trabalho em inglês porque eu estava com vergonha. E por que ela estava com vergonha? Porque a sala de aula estava cheia com dedos apontando para ela. Pessoas que nem sabem o que está falando, nem sabem se realmente você está errando ou não. E mesmo que tiver, quem que tem a coragem de ir lá e fazer como você fez? Né? E por que a opinião dessas pessoas você vai deixar a opinião de outras pessoas direcionarem a sua vida? E o outro ser o responsável pelo seu sucesso? Quem tem que ser responsável pelo seu sucesso é você. Você não pode deixar na mão das outras pessoas a sua felicidade. A gente sabe que quando a gente faz coisas certas, ninguém fala parabéns, você foi maravilhosa. Mas aí você errou uma palavrinha. Se eu estiver aqui na live e falar uma palavrinha em inglês, eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá aqui assistindo só esperando, assim, ó. Sabe aquelas pessoas do mal? Ela vai falar errado. Ela vai falar errado. Ela vai falar errado. Falou errado. Ela não falou thanks, ela falou thank. Thank é tank. Quem é essa pessoa aí falando que sabe falar inglês, querendo ensinar os outros? Sabe nem falar thanks? Entendeu? E eu passo por isso o tempo todo, como muita gente passa por isso. E aí a gente tem que aprender a lidar com as críticas. A gente tem que estar acima das críticas. Tem que ser muito mais forte que isso. Você tem que falar assim, poxa, eu errei thank, mas eu acertei muitas outras palavras. Eu me esforcei, eu fui nota 10. E ignorar aquilo e seguir em frente. Porque errar todo mundo erra. Ninguém é perfeito. A pessoa que está apontando o dedo é a que mais erra. E para espalhar maldade, principalmente na internet ou na sua vida, é o que mais tem. Energias negativas são o que a gente mais encontra. Pessoas para te motivar, para te jogar para frente, você não encontra, é muito difícil. São poucos anjinhos que você encontra durante o seu dia. O restante tá ali para apontar o dedo para você e falar: você tá errado, você é ruim, e torcer para que você não tenha sucesso. Samuk falou: vergonha é um bloqueio mental que nos mantém estagnados no inglês e outros assuntos. Exatamente isso que eu tava falando, né? A Edith falou exatamente, é o que as pessoas fazem. E aí, essas pessoas maldosas que só sabem apontar o defeito, tem pessoas que passam o dia inteiro esperando você errar. Porque são pessoas que elas não têm um motivo. Elas não descobriram por que elas estão aqui, para que elas estão estudando, para que elas estão vivendo, elas estão aqui para viver a vida dos outros. Então foque em você, no seu objetivo. Esquece o outro, o julgamento do outro. Trabalhar a compreensão é muito importante, porque eu travo em inglês e eu não consigo, eu tenho medo de falar inglês porque eu não entendo o que o outro vai falar. Então, eu tenho que eu tenho que estudar mais, porque eu ainda tô com um vocabulário muito pobre, com pouco conhecimento em inglês, então eu preciso estudar mais. E se for este o caso, também não me impede de falar inglês, porque eu posso falar inglês ou qualquer outro idioma que eu esteja aprendendo, porque isso não vale só para o inglês, vale para o português, para o francês, para o espanhol, para o italiano. Fale sobre o assunto que você aprendeu. Eu aprendi hoje na aula a falar sobre comida. Por que eu vou falar sobre profissões se eu não aprendi a falar sobre profissões? Fale sobre comida. É isso que você aprendeu? Pratique. A Edith falou exatamente o que as pessoas fazem, mas algumas vezes as pessoas querem te ajudar a corrigir o erro. Então você tem que perceber quando a pessoa está falando para o seu bem e aquilo é uma crítica construtiva e quando é uma crítica destrutiva. E aí você vai dar ouvido para quem está te levantando, né? Então ou você tem pouco conhecimento ou você tá achando que você tem que entender tudo. E aí, gente, isso prestem muita atenção, porque isso é muito importante. Muitas pessoas têm medo e travam na hora de falar inglês, porque na hora da conversa elas acham que elas têm que entender tudo. Você não vai entender tudo, você não tem que entender tudo, e isso não é importante. Você não precisa entender tudo.
Ninguém vai entender tudo. Nem em português, que é a nossa língua aqui, da maioria que tá aqui hoje, nem o português a gente vai se comunicar entendendo tudo. Vai ter um momento em que vai vir uma palavra técnica, uma palavra de outra área, vamos dizer, uma palavra de medicina, uma palavra que você não entende, de engenharia ou de qualquer área que não seja a tua, que você vai se sentir meio perdido. O que você faz? Você entende, como o Fernando falou, você entende o contexto. As pessoas que são fluentes, elas não são fluentes porque elas entendem todas as palavras da língua inglesa. Elas são fluentes porque elas conseguem se colocar num contexto, numa situação de conversação, e nessa situação elas conseguem se comunicar. Então, ela entende a mensagem. O cara perguntou para mim se eu quero beber tal coisa. Eu consegui responder que eu quero beber tal coisa. Eu não respondi que eu quero comer alguma coisa. Se ele me perguntou se eu quero beber, se eu quero beber, então ali eu consegui entender a mensagem e responder. Ótimo! Agora, o momento em que você focar na palavra que você não entendeu, você vai travar. Você entendeu tudo que a pessoa falou? A pessoa falou ali, ó, parafuseta, não sei do que das contas. Pronto, parafuseta. O que é parafuseta? O que é? Pipoca da parafuseta? Sei lá, qualquer coisa aí que eu não entendi. E aí eu fiquei focando naquilo, eu já esqueci tudo que a pessoa falou e eu travei por causa de uma palavrinha. Principalmente a parte gramatical, né? Uma preposiçãozinha, uma interjeição, uma coisinha assim que vai te atrapalhar a falar. Entende o assunto. Uma pessoa que é fluente, ela consegue viajar, ela consegue falar ao telefone, ela consegue se comunicar, ela consegue comprar alguma coisa em uma loja, comprar uma passagem, se comunicar no aeroporto, sem entender exatamente todas as palavras. É focar na mensagem. Então, coloca na sua cabeça que tudo você não vai entender. E se você fica querendo ser perfeito e querendo entender exatamente tudo ou traduzir para o português, não vai dar certo. Até porque é uma outra língua, é uma outra estrutura, é um outro tipo de vocabulário e que algumas vezes em português não vai fazer sentido. Mas quando você pega aquela situação, você entende. Se você traduzir, você não entende, mas se você pegar a situação, você entende. Então, aprenda que se comunicar é isso. Conversação. É importante praticar a conversação, senão você vai sempre travar. Então, ou você faz um curso voltado para conversação. Aqui tem alguns alunos meus na live, né? Tá aqui de testemunha que o meu curso é totalmente voltado para conversação, porque que a minha metodologia é focada na conversação. Eu pego qualquer lição que você me der, qualquer livro que eu comprar, eu consigo transformar isso numa conversação. Por quê? Porque você tem que focar ali no real, né, na sua vida, no seu dia a dia. Você ficar estudando gramatiquinha, e escrevendo e regrinhas e não sei o que, isso você consegue fazer sozinho. Isso daí você não precisa de um professor. Sozinho você consegue aprender as regras. Agora, praticar e conversar, menos que duas pessoas aí já fica difícil, né? Samu, que a língua pega fogo. Tá vendo? O Samu que assistiu uma aula comigo, ele tá aqui pra falar. Tem que, ó, fala. No curso, na aula, todinha falando. E aí, pra você conversar e praticar conversação, você tem que conversar com alguém que você confia. Você não pode estar numa sala de aula com 20 amigos, com 20 colegas, com 10 colegas de sala de aula num curso de inglês, onde você se sente retraído, onde você sente que as pessoas estão num nível mais avançado que você. Por exemplo, quem faz faculdade de letras? Eu fiz faculdade de letras, que é inglês e português. E na sala de aula tinham pessoas que já eram fluentes em inglês, já davam aula em escolas de idiomas, eu dava aula em escolas de idioma, e tinham pessoas que nunca tinham tido contato com a língua inglesa. E essas pessoas, elas se sentiam mal em falar porque estavam próximas de pessoas que elas achavam que tinham conhecimento, ou achavam que só porque a pessoa era fluente ou algo do tipo, a pessoa não cometia erros, ou que a pessoa estava apontando o dedo, e muitas vezes aquilo é uma fantasia na sua cabeça. A gente tem mania de criar coisas e aumentar. Sabe aquela tempestade num copo d'água? Exatamente isso. Às vezes você tá vendo tanto monstro ali, são tantos olhos e tantos dedos apontando pra você, que você não consegue falar. E às vezes isso tudo é só sua imaginação. Então, comece a falar em um ambiente onde você se sinta bem, se sinta à vontade. Se você não se sente à vontade com a sua teacher, se ela não é uma pessoa legal, descolada, que te motiva, vamos lá, fala, você pode errar, faz o que você quer aí, fala. Você não vai se sentir bem. Se é aquela professora tradicional, sabe aqueles professores rígidos que você falou, ela, errado.
Nunca mais. Você já vai se desmotivar. Então, uma teacher, alguém que você confie, um amigo, um namorado, uma namorada, um colega, isso no início, explicações maravilhosas, parabéns. Obrigado, Elbert. Então, no início, isso vai te ajudar muito para você criar essa confiança que você precisa. Então, busque amizades, pessoas que estão aprendendo com você. Poxa, seu amigo do curso de inglês do básico, hoje ele também aprendeu a falar sobre comida. Vamos fazer um diálogo nós dois, vamos falar só sobre isso. Vocês vão rir, vocês vão se divertir. Isso vai te preparar para falar com outras pessoas lá fora. Quando você estiver numa situação real, num trabalho ou numa viagem, isso vai te preparar. Então, se prepare. Outra coisa, não se compare com os outros, tá? Ninguém é perfeito. Todo mundo comete erro. Já não bastava sua mãe, quando você era criança, que falava assim, sua prima... Minha mãe falava isso, mas não conta pra ninguém, tá? Segredo. Sua prima come tomate. Olha lá, que bonita. Você não gosta de tomate. Então já não bastava sua mãe pra falar, olha, sua prima tirou 9 em português. O seu primo tirou 10 em matemática. A sua irmã tirou 69 em letras, em artes. Você não. Por que você não? Então, ao mesmo tempo que a sua mãe falava assim, você não é os outros, a mãe deixa a gente louco, né? Amo minha mãe de paixão. Mãe, beijo, kisses for you. Mas mãe deixa a gente louco. Eu sou mãe também, eu sei que eu deixo minha filha louca a maioria das vezes. Então, a gente fala... Você não é os outros e a gente compara eles com os outros. Então, põe na sua cabeça, primeiro, você não é os outros. Segundo, a sua caminhada é única, é tua. Ninguém vai fazer isso por você, a caminhada dele é outra. Cada um tem seu ritmo, tá? Eu falo isso para meus alunos. Os alunos chegam para mim e falam assim, quanto tempo de curso, teacher? Eu falo, não sei como é que você é como aluno, vamos ver. Você me diz quanto tempo de curso, como é o seu ritmo? Eu preparo uma aula de 45 minutos para um aluno, eu posso preparar a mesma aula para outro aluno, eu vou ter um que vai fazer a mesma aula em 45 minutos, eu vou ter um aluno que vai fazer em 15 minutos aquela aula, e eu vou ter um aluno que vai precisar de 1h30 para fazer a mesma aula. São 3 pessoas diferentes. As 3 pessoas vão aprender. Esse aluno aqui, eu vou precisar usar mais imagens. Esse aluno aqui, eu vou ter que pegar mais no listening. Esse daqui eu vou ter que pedir para ele copiar a matéria, escrever, porque ele aprende escrevendo. Então, você tem o seu caminho, não se compare. Caramba, a mesma matéria que o teacher passou, como que essa criatura já memorizou? Como que ele decorou isso? Olha como ele fala, olha o sotaque dele. Parece um norte-americano. E eu, com esse porta-porteira meu aqui, não tá dando certo, não. Não, porque ele é ele. Ele tem a vida dele, ele tem o ritmo dele e você tem o seu. O tempo que você tá perdendo se comparando com ele, você tá deixando de se conhecer e de descobrir o seu jeito de aprender, o seu método, de trilhar o seu caminho, de seguir o seu caminho. Então, parou. Chega de se comparar com o outro. Seja com a pessoa que tem sucesso, seja com a pessoa que não tem sucesso, que também tá se dando mal. Tá? Não dá. Foca em você. Volta lá no início da live, quando eu falei que você tinha que descobrir qual era o seu objetivo em aprender inglês. Pra que você tá aqui? Se você tá aqui nessa live hoje, algum motivo tem. Você não entrou aqui à toa. Se você quisesse saber da história da vida da Xuxa, você ia entrar lá na live da Xuxa. Se você queria saber algo sobre culinária, você ia lá pra live do Jacan, mas você tá aqui. Então, você tem que saber qual é o motivo para que você esteja aqui. E parar de se comparar com as pessoas, tá? Converse com você mesmo. Lembra? Volta lá na timidez. Você é tímido, você é introvertido, conversa com você. Ah, vou pro espelho e vou conversar comigo, mas eu não consigo falar, eu gosto mesmo de ler. Descubra as suas habilidades. A sua habilidade é leitura? Leva isso pra comunicação, leva isso pra fala. Cada um é bom numa coisa. Alguns são bons quando entendem o listening, outros são bons em ler, outros são bons em escrever. A sua escrita? Maravilha. Vamos pegar um livro em inglês e vamos ler o livro em inglês. Ótimo. Agora eu vou ser o personagem do livro. Eu vou interpretar as falas. Eu vou ser o A, depois eu vou ser o B. Vou memorizar. Eu vou pro espelho e vou falar. Agora eu falo, agora eu sou fluente, porque eu sou o personagem do livro. Gente, teatro ajuda muito com a timidez. E você não precisa fazer um curso de teatro para isso. Transforme lá o seu quarto em um palco. Vá para o espelho. Treine. É listening?
Escuta o que o cara tá falando no listening, vai pro espelho e repete. Repetir. Repete. Ouça a sua voz. Pega o seu celular, tem gravador? Grava, escuta. Você tem que acostumar a se ouvir. Você precisa jogar sua voz pra fora. Às vezes eu tô dando aula, tem um aluno que é tímido, eu falo assim, porque realmente eu não tô te ouvindo. Vamos lá, joga pra fora. Vamos lá, fala. Você tá falando aqui pra dentro, a sua voz tá presa na garganta. Você tá tão se encolhendo, se prendendo tanto com essa sua timidez, com esse seu medo de errar, com medo das pessoas te julgarem, que você tá ficando com a voz presa. Então, treina. Grava a sua voz, fala no espelho, canta no chuveiro. Mais uma dica, a gente já tá quase acabando, mas essas últimas dicas são as mais importantes. Não espere aplausos, tá? Não espera assim que você vai falar inglês, vamos fazer assim. Que bonitinho, that's so cute. Congratulations for you guys. Congratulations! Super cute! You're damn adorable! Não espera. Ninguém vai te aplaudir. Quem te aplaudiu hoje na vida? Quem chega em você e fala assim, caramba, olha onde você chegou, que orgulho de você. Nossa, como eu tenho orgulho de você, que sucesso. Cara, olha isso, olha o seu emprego, olha a sua aparência, olha o seu trabalho, olha os filhos que você tem, olha o casamento que você construiu. Você fez coisas maravilhosas na sua vida. Não espere aplausos, porque se você esperar, você não vai fazer nada, tá? Não espere. Se alguém tem que aplaudir você, seja você mesmo. Vai lá você e se aplauda, porque os outros não vão te aplaudir. Eu já te falei, a maioria das pessoas vão ficar felizes quando você falhar. Não se sinta desmotivado por causa disso. Acredite em você e para de olhar, foca e vai em frente. Crie oportunidades. Teacher, o que é oportunidade? Às vezes você só não fala porque você não praticou. E por que você não praticou? Porque você não teve oportunidade. Mas eu não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio, teacher. Eu também não tinha dinheiro para fazer intercâmbio. Quem disse que eu tinha? Mas eu não tenho dinheiro pra falar com não sei quem, não sei o que. Eu também não tinha. Mas eu criava as minhas oportunidades. Você cria as suas? Ou você acorda e espera o dia acontecer? Você fica lá esperando que um gringo apareça na sua porta pra vender produtos de limpeza pra Dona Maria? Não. Ninguém vai. Isso não vai acontecer. Você não vai ter a sorte de chegar num bar e encontrar um gringo. Pode até acontecer. Mas você vai criar a oportunidade. É você que vai sentar do lado dele e vai puxar conversa. Não é ele que vai vir atrás de você. Então, você quer fazer amizades? Procura sites. Mas no site só falam sacanagem. Exatamente. Quantos sites eu entrei tentando conversar em inglês? Chegava no chat, a primeira pergunta do cara, do americano era: Are you single or married? Do you have a boyfriend? Você é casada? Você é solteira? E eu falava, caramba, eu tô aqui no site pra praticar o inglês, o objetivo é esse, e o povo aqui tá falando de namoro? Então, sabe, vocês estão no lugar errado. Eu me retirava. Eu ia tentar oportunidades em outros lugares. E crie e aproveite as oportunidades. Isso mesmo. Quantas vezes eu perdi oportunidades e depois me arrependi? Né? Eu lembro de uma situação em que eu estava aprendendo inglês, eu estava numa clínica médica, estava com meu marido, e um americano sentou do meu lado com a esposa, muito simpático, e ele falou assim, olha lá a chance que você tem para conversar com ele, praticar, né? E já ver como é que tá seu inglês, isso é muito tempo atrás. E eu, muito tímida, não tive coragem, e meu marido muito cara de pau, mas ele não estudava inglês. Se ele estudasse naquela época, com certeza ele tinha puxado conversa. E eu muito tímida, e quando passei horas e horas na sala de espera com ele do lado, era um casal de senhores já, um senhor e uma senhora, muito simpático, eu tive a chance ali de conversar. Eu não conversei, porque eu fiquei com vergonha. Não conversei, só que eu não deixei mais isso passar. Esse ano mesmo, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui fazer o intercâmbio, eu passava alguém na rua, eu ia conversar. Era no restaurante, era em qualquer local, em qualquer situação. Eu criei a oportunidade, eu criei a situação. Eu fiz amigos pela internet. A internet está aí aberta para o mundo. Se você pode entrar num jogo onde vai ter um chat, uma conversa, uma sala para você conversar em inglês e vai ter uma em português, por que você vai escolher a que é em português se você precisa praticar o inglês? Pensa nisso. Você vai escolher a sala que fala português porque é mais fácil? E isso vai te ajudar no quê? O que isso vai acrescentar para você melhorar, para você poder praticar? Então, se tem a oportunidade de escolher a sala em inglês
E a de português, escolha de inglês. Se tem a oportunidade de você ler a mesma notícia em português e em inglês, escolha de inglês. Se você pode assistir o filme em inglês, escolha em inglês, gente. Criem as oportunidades. Não vai acontecer as coisas assim, porque a sorte vai vir até mim, vai abrir o céu, uma luz vai cair, isso vai acontecer. Não, a sorte vai vir para você quando você se mexer e ir atrás dela. Você vai atrás dela que uma hora ela te encontra. Então, entre sites, jogos, fazer amigos e, por último, você tem que gostar de inglês. Não, mas eu odeio inglês. Aí fica difícil. Ou você gosta de inglês, ou você gosta de inglês para você aprender. Então, se você não gosta, aprenda a gostar. Comece a vincular o inglês com as coisas que você gosta, com seus hobbies, com atividades de lazer que você gosta. Então, se você é ligado em música, se você curte rock, então vai lá assistir entrevistas com grandes cantores e estrelas do rock em inglês. Se você gosta de futebol, vai assistir um futebol narrado em inglês, de luta. Procure gostar. Se apaixone, faça você se apaixonar pelo inglês. Então, eu gostava e ainda gosto, amo de paixão o inglês. Não foi tão difícil. Agora tem aqueles que foi colocado no curso de inglês porque a mãe e o pai obrigaram, tem terror a isso, e hoje fala assim, poxa, eu odeio inglês, mas a minha área de trabalho faz com que eu tenha que aprender inglês, mas eu odeio inglês. Cada vez que você repete que você odeia inglês, você tá se bloqueando. Você não vai aprender uma coisa que você não gosta. Então, pega esse seu odeio aí em inglês e tenta descobrir o que tem de bom nisso aí, o que você pode, para onde você pode direcionar. Como você pode gostar do inglês? Comece a pensar na sua vida em coisas que você gosta e comece a inserir o inglês nas coisas que você gosta. Eu gosto de fazer cruzadinhas em inglês. Eu gosto de fazer cruzadinhas, eu gosto de caça-palavra em inglês. Compra a revistinha em inglês de caça-palavra e cruzadinhas. Eu gosto de jogar xadrez em inglês. Vamos aprender o nome das peças, né? Eu gosto de jogar na minha vida real, então vamos aprender o nome das peças em inglês. Vamos aprender como jogar. E aí você vai trazendo isso para sua vida até que você se apaixone pelo inglês. Bom, guys, essa foi a live de hoje. Eu espero ter dado algumas dicas que possam ajudar vocês, porque foi de coração. Eu já passei por isso, eu já tive esses brancos e eu achava que não ia ter uma solução até que eu percebi que existe solução. Você descobrindo o motivo, você descobre a solução. Então, você descobrindo qual é o problema, você encontra a solução. A chave, o segredo é que você se conhecer. Pergunte para si mesmo o que está errado. O que eu posso fazer para melhorar e para consertar isso? Não deixa o seu bloqueio te paralisar, não deixa com que isso te empurre para baixo, tá bom? Use isso para cima. Outra coisa, cometer erros todo mundo comete. Isso é normal, muitas vezes é até bom, porque quando você tá falando em inglês e você comete um erro em inglês e você se conserta, você memoriza aquilo e leva isso pro resto da sua vida, não erra nunca mais. Então não ache que cometer erros seja algo ruim. Foram muitos erros aí, que cientistas famosos aí, que grandes descobridores da medicina, de tecnologia, conseguiram coisas boas, descobriram novas tecnologias, novas ideias, descobertas maravilhosas, que se você pesquisar, você vai descobrir que elas vieram de um erro. Por causa de um erro, de um acidente, foram descobertas coisas maravilhosas, coisas muito grandes. Então, não tenha medo de errar, tá? Fale, treine, R, porque uma hora você vai acertar, ok? Então, não se esqueçam, próxima segunda-feira tem live, às 20 horas. E se vocês tiverem alguma ideia para a próxima live, algum assunto que vocês querem assistir, mandem direct para mim. Eu tô sempre aberta para receber a opinião de vocês. Thanks! See you guys! Bye!